Resumo da semana. Muito bem, vamos encerrar a semana trazendo o que aconteceu ao longo desses últimos dias na Câmara dos Deputados e também no Congresso Nacional. E para falar sobre isso, vamos receber a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Olá, Ana, tudo bem? Tudo bom, Márcio? Tudo bem para quem acompanha a gente nesse resumo aqui. Pois é, a gente divide a semana entre justamente essas duas questões. De um lado, a Câmara dos Deputados aprovou 3 medidas provisórias, mas também tem questões relacionadas ao plenário do Congresso Nacional. Por onde começamos? Vamos começar pela Câmara, Márcio? A gente teve uma semana mais curta por conta do feriado de Corpus Christi, mas até por isso mesmo, né, Márcio, a gente teve uma concentração de esforços ali dos parlamentares nessa semana para votar e concentrar essas votações, no caso da Câmara, na quarta-feira. E aí, o que eles votaram? Eu vou começar aqui pelo projeto de lei, que é o 741 de 2021, que ele é super importante porque ele trata da campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Essa proposta, que foi uma sugestão, inclusive, da Associação dos Magistrados Brasileiros, da presidente da associação, a juíza Renata Gil Videira, ela apresentou essa sugestão, que ela foi, então, incorporada formalmente na Casa pelas deputadas Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, e Margarete Coelho, do PP do Piauí. E o que traz essa proposta, então, votada pelos deputados e que agora vai para o Senado? A campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, uma campanha que ela já vem acontecendo por iniciativa da Associação dos Magistrados e do Conselho Nacional de Justiça, Márcio, e ela prevê que, por um acordo com empresas, farmácias, por exemplo, haja ali uma rede de proteção à mulher, que aquela mulher que, principalmente por conta da pandemia, não consegue fazer a denúncia da violência que vem sofrendo em casa, que ela possa chegar a um desses estabelecimentos conveniados e fazer ali um X na mão, um X vermelho na mão, que ela, sem falar nada, ela só mostrando ali a mão com esse X vermelho nessa rede conveniada, ela indica ali que ela está passando por um processo de violência doméstica, então a pessoa ali dessa rede faz a ligação os canais de denúncia, né, ou Disque 100 ou Ligue 180. Então, essa proposta traz isso, e não somente isso, mas ela também cria o crime de violência psicológica e também aumenta a pena para lesão corporal quando essa lesão é praticada contra a pessoa do gênero feminino, contra as mulheres. A gente lembra que essa proposta foi relatada pela deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, que ela muitas das parlamentares da bancada feminina, aliás, a bancada feminina como um todo, Márcio, apoiando muito fortemente essa proposta, que teve, então, também o apoio da Câmara, né, dos deputados em geral, e lembrando aí esses dados muito complicados do Brasil em relação à violência doméstica e familiar. Segundo números aí do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Márcio, só em 2020 foram 105 mil denúncias ao Disque 100 e ao Ligue 180, e 72% dessas denúncias, ou 75.700 denúncias relacionadas à violência doméstica e familiar. Durante a pandemia, a gente já tem acompanhado diferentes audiências públicas em comissões da Câmara, indicando a dificuldade de algumas mulheres em fazer essa denúncia por conta da questão de estar mais em casa, de você estar sempre ao lado ali do agressor. Então, essa dificuldade de fazer denúncia, e por isso, então, essa proposta vem nesse sentido de ampliar a possibilidade de ampliar essa rede de proteção às mulheres. Muito bem. Bom, e além disso, a gente teve 2 medidas provisórias relacionadas a temas econômicos aprovadas pelos deputados, não é, Ana? Isso, Márcia, a gente teve a medida provisória 1034 de 2021, essa medida provisória que foi relatada pelo deputado Moses Rodrigues, do MDB do Ceará, e ela traz ali uma série de pontos em relação à tributação, Márcio. Por exemplo, um deles aumenta ali a contribuição social sobre o lucro líquido sobre instituições financeiras. No caso dos bancos, essa contribuição ela passa dos 15% atuais para 25%, isso a partir de julho, e a partir de 2022, essa alíquota, então, vai para 20%. Outras instituições financeiras, essa contribuição de 15% passa para 20%, também a partir de julho, e aí em 2022 volta para 15%. Essa medida também, ela prevê
um limite para o desconto ali, para que as pessoas com deficiência possam adquirir carros com desconto ali de tributação. Tem um limite no valor desse veículo. A medida provisória ela chegou tendo esse limite em R$70 mil, e aí muitas entidades de defesa dos direitos das pessoas com deficiência reclamando que praticamente isso inviabilizaria a compra desses carros, porque os carros que são possíveis de adaptação hoje no mercado estão custando mais do que R$70 mil. Então, o relator ampliou esse limite para R$140 mil, e esse benefício ele só vai poder ser usado a cada 3 anos. Hoje, essa possibilidade é a cada 2 anos, então fica 3 anos. O que mais provocou discussão dessa medida provisória 1034 no plenário, Márcio, foi uma questão relativa à tributação do setor químico, né? Essa medida ela reduz os incentivos à indústria química. Primeiro, ela tirava esses incentivos de uma só vez, depois, com muita negociação ali, o relator Moses Rodrigues propôs, e foi isso que foi aprovado no fim das contas, uma redução gradual, em 4 anos. Então, essa redução de incentivos em 25% em 2021, 25% em 2022, 25% em 2023 e, finalmente, extinguindo ali mais 25% em 2024. E, além disso, o relator incluiu nessa medida provisória também uma mudança ali na tributação de combustíveis vindos da Zona Franca de Manaus e também uma redistribuição da arrecadação de loterias esportivas. Essa foi a MP 1034. Outra medida provisória aprovada nessa semana pelos deputados foi a medida provisória 1028. O relator, o deputado Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, inclusive, participou de entrevista aqui no nosso jornal Painel Eletrônico, explicando, detalhando essa medida provisória, e essas mudanças propostas pelo relator, elas foram, então, aprovadas pelo plenário. Essa MP, em linhas gerais, ela dispensa os bancos de exigirem documentos de regularidade fiscal na hora de conceder empréstimos, e a justificativa, como o próprio relator destacou em entrevista aqui ao painel eletrônico, o deputado Ricardo Silva, é que nesse momento de pandemia, muita gente está com dificuldade para arrumar ali seus compromissos, precisa de um novo empréstimo exatamente para quitar dívidas, e que aí ficava difícil se você tiver que apresentar ali esses documentos de regularidade fiscal. O objetivo também é diminuir essa burocracia, empréstimos, esses créditos, tanto pessoa física quanto jurídica, e aí eu vou citar aqui o que por exemplo, vai ficar dispensado de apresentar por essas empresas, essas pessoas físicas, na hora de contratar um empréstimo. Então, comprovação de quitação de tributos federais, certidão negativa de inscrição na dívida ativa da União, certidão de quitação eleitoral, regularidade com o FGTS, regularidade na entrega da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, a comprovação de pagamento do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, o ITR, no caso dos produtores rurais, e a consulta prévia ao Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, o CADI. Então, tudo isso aí não vai precisar apresentar na hora de conseguir um empréstimo. No caso também de construtoras, por exemplo, no setor de habitação, Márcio, elas também ficam dispensadas da apresentação de certidão negativa de débito no caso desses empréstimos, desses créditos que venham de derivados da caderneta de poupança, por isso aí nessa área de construção. O que é a exceção disso daí? As empresas com dívidas com o INSS ainda vão continuar impedidas de obter empréstimos com bancos públicos. Essa aí é a questão do INSS, a exceção aí dessa facilitação de acesso ao crédito. Tanto a MP 1034 quanto a 1028, Márcio, ainda precisam da avaliação do Senado. Bom, e das votações da Câmara, passamos, então, para as votações do Congresso Nacional, que, por um lado, os deputados e senadores aprovaram diversos projetos de lei e, por outro, também derrubaram vetos. Mais uma vez, a pergunta de hoje é, por onde começamos, Ana? Muita coisa, né, mas vamos começar pelos vetos, porque é um pouco da ordem cronológica ali mesmo da sessão do Congresso. Essa sessão do Congresso aconteceu na terça-feira, e o que aconteceu? Como uma parte de uma grande negociação, o líder do governo, o senador Eduardo Braga, ele colocou o seguinte, que alguns vetos ali seriam derrubados numa negociação para aprovação depois, nessa mesma sessão do Congresso, de créditos de recomposição orçamentária. E aí, como é que ficam esses vetos? Foram, ao todo, 11 vetos tratados nessa sessão, pontos ou totalmente ou parcialmente, e aí eu vou destacar alguns. Por exemplo, um dos vetos derrubados
portanto, rejeitados por deputados e senadores, ele se refere ao pagamento do auxílio emergencial. Houve ali uma proposta que tinha sido vetada totalmente pelo presidente Jair Bolsonaro, que era da deputada Fernanda Melchione e outros deputados. Naqueles casos, por exemplo, Márcio, na hora de pedir o auxílio emergencial, a cota dupla, por ser uma família monoparental, a mulher chegar para conseguir esse auxílio e aí ver que o pai das crianças já tinha requisitado esse auxílio emergencial. E houve aquele problema, né? Então, essa lei que agora, com o veto derrubado, volta para o ordenamento jurídico brasileiro, essa lei, então, prevê que nesses casos haja essa possibilidade até de um pagamento retroativo a essa mulher que eventualmente tenha ido buscar o auxílio emergencial e visto que o pai, que nem tinha a guarda das crianças, tinha conseguido esse auxílio. Outro veto derrubado, ele se refere ao pagamento do auxílio, também a questão da... Agora que são tantos vetos, aqui, ajuda de 3,5 bilhões de reais a estados e municípios para eles garantirem a internet a alunos e professores carentes e também de escolas indígenas e quilombolas, Márcio. Essa foi uma questão muito debatida no plenário do Congresso, inclusive a relatora dessa proposta na Câmara, quando ela passou pela Câmara, a deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, lembrando da importância, principalmente nesse momento de pandemia, porque muitas escolas tiveram que parar por conta do distanciamento social, parar presencialmente, mas elas continuavam com aulas online. O que acontece? Muitos professores e mesmo alunos não tinham acesso à internet em casa. Então, esse projeto vem para tentar garantir essa internet. No caso dos alunos carentes, são aqueles inscritos no cadastro único, o CAD único, e no caso também daqueles matriculados em escolas indígenas e quilombolas. A deputada Tabata Amaral, ela colocou em plenário que isso vai possibilitar ajuda a 18 milhões de alunos e 1,5 milhão de professores. Outros vetos derrubados, alguns relacionados à Lei Aldir Blanc, que foi aquele apoio dado ao setor cultural nesse momento de pandemia. A gente tem a Lei Aldir Blanc destinando 3,5 bilhões de reais no ano passado ao apoio ao setor cultural. O que aconteceu, Márcio? Muita gente não conseguiu acessar esse crédito em 2020 e aí sobraram 870 milhões de reais desse crédito da Lei Aldir Blanc, liberado no ano passado. Essa lei, ela permite, então, essa derrubada desse veto, permite que esses recursos não utilizados, que eles possam ser ainda transferidos, possam ser ofertados nesse ano de 2021. Houve também derrubada de vetos na lei que tratava do desconto de luz aos beneficiários, aos consumidores do Amapá por conta daquele apagão do fim do ano passado. Um dos vetos, o veto derrubado, ele permite, então, que sejam destinados 80 milhões de reais ao sistema ali elétrico do Amapá para que as famílias de baixa renda do estado possam ter 3 meses adicionais de desconto na conta de luz. Também foram derrubados vetos relativos aos à Lei de Serviços Ambientais e também ao FIAGRO, que é aquele fundo de investimento ali no setor agrícola. Deputados e senadores ainda derrubaram vetos que permitem ali o repasse de recursos a prefeituras com até 50 mil habitantes que estejam inadimplentes. Essa aí é uma questão também muito debatida em plenário, porque algumas pequenas prefeituras não estavam conseguindo acessar alguns recursos federais e nesse momento de pandemia, então, essa necessidade, então esse veto também derrubado. Além disso, vetos derrubados em pontos da nova lei de licitações, entre eles eu destaco aqui o que obriga a publicação dos editais de licitação, tanto no Diário Oficial quanto em jornais de grande circulação. Ainda vetos em pontos da lei do governo digital foram derrubados, também derrubados alguns vetos em uma lei de regulação de energia, também vetos derrubado o veto que permite a contratação de bombeiros e policiais militares aqui no Distrito Federal. Ou seja, ao todo, como eu disse, 11 vetos, que ali foram derrubados pontos deles, e com isso também avançou a negociação dessa segunda parte, Márcio, da sessão do Congresso desta terça-feira, que foi relativa a créditos, né? Os créditos é o seguinte, a recomposição do orçamento. No geral, foram alguns projetos ali de crédito aprovados. O principal deles, que é o PLN 4, ele abre um crédito, Márcio, de quase 20 bilhões de reais, né, de recomposição do orçamento. E por que esse crédito vem aí? Primeiro é o seguinte, lá quando houve a discussão da lei orçamentária de 2021, houve ali, no caso dos parlamentares, a
a destinação de alguns recursos para emendas de relator, emendas de comissão, algumas despesas do executivo, e com isso faltou dinheiro para Previdência e para outros programas. Quando foi sancionada a lei orçamentária, o presidente Jair Bolsonaro, então, vetou essa parte das emendas de relator, de orçamento e algumas despesas do executivo, discricionárias, e agora, com esse PLN, como a gente diz aqui no jargão, a sigla desse projeto aí de crédito, ele recompõe essas despesas da seguinte forma. Uma delas é muito comemorada pelo setor agrícola, porque repõe recursos do Plano Safra, ali 3,73 bilhões, né, de recursos para o crédito rural, também 6,6 bilhões para a Previdência, 2,6 bilhões para o seguro-desemprego, 4,7 bilhões para o Fundo do Regime Geral da Previdência Social e outros pontos. No geral, então, esse PLN 4 repõe quase 19 bilhões do orçamento, mas não foi só ele votado. Outros projetos ali de crédito também foram votados e todos esses projetos de crédito, Márcio, relatados pelo senador Eduardo Gomes, líder do governo no Senado, líder do governo no Congresso, como eu disse, que foi quem pôde fazer toda essa costura ali, tanto com parlamentares de oposição quanto do governo, para derrubada de alguns vetos e reposição desses recursos, então, no orçamento. Mas aí, só brevemente, além desses quase 19 bilhões de reais, então, de recomposição, como eu disse, ainda foram aprovados outros créditos, e aí para áreas diversas, ações de combate ao desmatamento ilegal, para pesquisas científicas, para testes de vacina da Covid-19, então, vários, saneamento básico, algumas questões ali, também, então, tendo orçamentos recompostos com esses projetos de crédito. Muito bem, foi isso, então, que aconteceu ao longo dessa semana, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Congresso Nacional. E quem nos trouxe, como sempre, é a jornalista Ana Raquel Macedo, a quem, mais uma vez e sempre, eu agradeço. Obrigado, Ana. Até a semana que vem. Obrigada, Márcio. Um excelente fim de semana para você e para quem acompanha a gente nesse resumo.